Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí sobre modelagem, né? Dando sequência aí a essa matéria de modelagem. Hoje nós vamos falar aí sobre esses 4 pontos, né? O objetivo dessa aula é a gente entender aí o que é realmente essa análise estruturada, que são aqueles paradigmas que eu tinha comentado com vocês na aula passada. Os paradigmas com base em análise orientada a objeto, os principais diagramas UML, os principais diagramas da parte estrutural, um comparativo entre os dois tipos de paradigmas e depois fecharemos aí com algumas ferramentas que a gente utiliza para modelagem. Haja vista que a gente, na próxima aula, a gente vai entrar aí na produção de diagramas, né, na elaboração desses diagramas, e aí a gente vai precisar utilizar alguma ferramenta para isso. Então eu vou mostrar para vocês as principais ferramentas que hoje é utilizado e é isso aí. Então vamos lá. Bom, primeiramente eu fiz um esquema aqui para demonstrar para vocês aonde que nós estamos, né? Então, os usuários com suas demandas, né? Equipe de negócio aqui com suas ideias fantásticas, né? Sempre apresenta para nós arquitetarmos o software aí. Então, diante dessas demandas, dessas ideias, nós aprendemos aí a fazer essas especificações, né? Colher esses requisitos, levantar os requisitos, elicitar os requisitos, né? E esses requisitos aprendemos aí a classificar entre requisitos funcionais e não funcionais, requisitos de usuários e requisitos de sistema, né? Eu coloquei esses dois níveis porque sempre eu vou abordar dessa forma, né? São situações que envolvem fortemente o usuário, uma comunicação com o usuário, para que entenda a regra de negócio. Lembra daquelas 3 palavrinhas, né? Entender, comunicar e documentar, né? Então, o requisito a especificação funcional aqui com os requisitos do usuário é um artefato que é gerado, é um documento, né? Para que tenha o entendimento dos requisitos, para que a gente possa comunicar entre equipe de negócio e equipe técnica, né? E embaixo aqui nós temos uma especificação técnica que não tem o envolvimento do cliente, da equipe de negócio, porém ele foi gerado a partir dos requisitos em nível de usuário. A gente identificou os requisitos em nível de sistema, que é um detalhamento maior. Apenas para a gente recapitular isso. Depois nós temos aqui onde que nós estamos trabalhando atualmente, que é a questão da modelagem. É criar modelos para facilitar essa comunicação. Criar esses modelos faz com que a gente consiga ter um cenário melhor interpretado, né? Então nós estamos nessa aula de modelagem, então nós vamos aprender a criar alguns diagramas para facilitar essa comunicação com o usuário e para facilitar também a comunicação entre o time de desenvolvimento, os analistas e seus desenvolvedores. Okay? Time de teste também. Então eu criei esse esquema aqui para facilitar onde que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos aqui, onde nós vamos ter diagramas que em nível de usuário e diagramas em nível de sistema. Ok? Vamos lá então. Então, na aula passada eu passei esses níveis de abstração do domínio, né? Então aqui eu acrescentei apenas aqui o nível conceitual de análise de negócio. O usuário está nessa primeira linha. Alguns projetos podem ser até que você envolva o usuário no nível conceitual como um todo, tá? Porém, é mais comum que ele fique apenas em análise de negócio, né? Aqui na parte de negócio, que aqui já envolve uma parte de arquitetura do sistema e aí realmente ele não tem esse envolvimento. Então, essas duas primeiras linhas aqui, independe de tecnologia, independe de paradigma ainda, né? Não tem, pode ser orientado a objeto, pode ser estruturado. Então, a gente pode aplicar diagramas nesses dois níveis de forma com que o entendimento independe do paradigma que é utilizado, né? Então essa aula tem esse objetivo de entender o paradigma
Mas aqui nós vamos falar, por exemplo, de DFD, que é o diagrama de fluxo de dados, que é utilizado muito em paradigmas paradigma estrutural. Tá? Quando eu falar relacional e estrutural é a mesma coisa. Então, esses DFD, esse diagrama, você pode usar aqui num paradigma. Aí eu faço a pergunta: posso usar o DFD com paradigma orientado a objeto? Pode. Não é muito convencional, mas pode. Eu posso usar BPMN, o BPMN ele não trata não tem vínculo em nenhum paradigma, até porque ele só é utilizado em nível conceitual de negócio, né? Então, ele não tem essa associação de paradigma. Por que o DFD tem e o diagrama de caso de uso tem? Porque o diagrama de caso de uso DFD ele foi criado com base nos paradigmas. Né? Então, por exemplo, o diagrama estruturado, o paradigma estruturado, ele veio logo depois da crise de software, né? Então foi necessário ter essa adequação na maneira de desenvolver software. Se fazia uma codificação totalmente desestruturada, não estruturada. Como assim? Usava-se GoTo, vinha todas as linhas de código, de repente aparecia assim, vá para a linha 2000, GoTo line 2000, ia lá para 2000. Aí lá na 2000 você desenvolvia mais alguns códigos, né? Algumas instruções para o sistema interpretar, era normalmente interpretado. Ele interpretava aquelas instruções e falava assim, go to line 15, voltava lá para 15. Então, o código começou a virar uma bagunça, porque era go to para todo lado. Então, a linguagem estruturada, esse paradigma estruturado, surgiu para solucionar esse problema dos go-to, dos não estruturados, né? Então, esse paradigma estruturado, ele permitiu, né, um avanço muito considerável, né? Porque ele surgiu junto com o processo cascata, e aí veio o processo, a forma de requisito, a modelagem e aí sim a programação estruturada. Então existe linguagem de programação estruturada, inclusive, por exemplo, COBOL, que é uma linguagem ainda em uso devido aos sistemas legados, né? Então, quando eu falo assim, eu posso usar DFD aqui e outros diagramas UML, quando eu falo UML já é um foco para orientação a objeto, né? Pode, nada impede isso, mas não é convencional, justamente por conta desses momentos. Né? Nós tivemos um momento da programação estruturada e nós temos um momento agora da programação, agora não, já fez bastante tempo, da programação orientada a objeto, que é a maioria dos projetos que são utilizados hoje, que são desenvolvidos, é pautado nesse paradigma de orientação a objeto. Então, só para esclarecer, eu posso fazer um mix de diagramas. Pode, nada impede você usar diagramas, um DER, por exemplo, juntamente com um diagrama de atividade, enfim. Você pode, não é convencional, tá? Não é comum você chegar na fábrica de software e ele ter um mix desse tipo de diagramas aí, ok? Beleza? Então vamos lá. Então, em nível aqui conceitual de negócio usuário, a gente vai ter alguns diagramas aí que vai facilitar essa comunicação aí para que a gente possa elucidar esse cenário de requisito. E aí nós vamos começar a ter tratativas de refinamentos até nós chegarmos aí na linguagem de programação. Ok? Então, como eu já contei a historinha, esse aqui é apenas para exaltar aí, né, Edward Yourdon. Eu li bastante esse livro aqui, viu, pessoal? Estudei bastante esse livro, porque foi na época que eu fiz faculdade, né? Nossa, formei em 96, eu formei, faz tempo, eu tinha até esquecido. Então nós usamos esse livro aqui na faculdade, inclusive no IFTM, na biblioteca do IFTM tem esse livro, tá?
Esse livro foi bastante utilizado aí, né? Então o Jordan é dado como o papa aí da análise estruturada moderna na época, né? Agora de moderno não tem nada, né? Mas caiu em desuso justamente por conta aí da orientação objeto que veio com toda a força e com certeza hoje quem quer realmente começar conheça um pouco da estruturada, mas conheça, domine orientação objeto, ok? Beleza. Então, apenas para falar um pouquinho, então a estruturada, a análise estruturada, ela é pautada pelas funções, tá? Então, como eu falei daquela questão do GoTo, que era totalmente desestruturada, a análise estruturada, as funções vão ter os dados, né? Então, os dados e funções são coisas separadas, são totalmente dados separados. Por isso que a modelagem, né, de sistema em relação à análise estruturada tem que ter uma visão dessa forma, né? Ou seja, das funções que vão estar estabelecendo a comunicação com os dados, mas de forma separada. Okay? Então lá nós vamos ter modelos de fluxos, modelos de dados e modelos comportamentais. Tá? Então vamos para o próximo aqui. Os próximos diagramas, os diagramas mais usados que a gente vai falar é o diagrama de contexto, diagrama de fluxo de dados. Esse aqui sim é o mais utilizado, o mais famoso DFD. O DER também é bastante utilizado e é muito utilizado na modelagem de banco de dados. Ainda é muito utilizado na modelagem de banco de dados. Okay? E temos também o dicionário de dados, que é descritivo, não é em forma de diagrama, é textual. Tá? É um refinamento, né, dos depósitos de dados. Então é um outro também, um outro modelo, né, que é abordado na análise estruturada. Eu tenho aqui uns modelos. Eu tinha feito um apanhado de modelos aqui. Deixa eu ver onde que eu fiz aqui. Não. Exemplos. Aqui, alguns exemplos. Eu peguei alguns exemplos para a gente poder visualizar. Então é só exemplos. Esse aqui é um diagrama de contexto. Está associado à análise estruturada, tá? Em níveis, algumas literaturas trazem o DFD nível 0. Na realidade é um diagrama de contexto, né? Então, eu até não prefiro falar, não gosto de falar nível 0. Nível 0 eu gosto de tratar no outro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. O diagrama de contexto ele é bem simples. Ele traz aí os elementos que vão ser colocados, né, para compor o projeto de software e faz as suas relações em nível bem alto, né, em nível onde o usuário realmente consiga entender. Né? Então, a gerência tem relatórios por meio do sistema, o fornecedor informa dados, o usuário faz pedido, faz consultas gerais, tá vendo? Bem genérico. Né? Eu não vou adentrar ainda em cada diagrama, pessoal. A intenção aqui é apenas demonstrar para vocês os diagramas, uma visão geral dele, e aí sim nós vamos ter algumas abordagens específicas de como criar diagrama de classe, diagrama de caso de uso, os mais usados hoje nas fábricas de software. Tá? O DFD. O DFD é um diagrama abaixo do nível do contexto, tá? Pode ser abordado ainda com o cliente, ou seja, você pode utilizar ele aqui nesse nível de conceitual, tá? Então, e ele aqui, dessa forma que o livro trouxe aqui, eu achei bem interessante porque o nível, aqui sim eu acho que é nível 0 e nível 1, acho que não tenho certeza, tá? Ele explode, a gente chama de explodir o processo, né? Então, o processo cadastrar cliente vai inserir dados nesse depósito chamado cliente. Então, e aqui
é explodido esse processo, tá vendo? 1.1 recebe os dados, aí os dados, validar os dados, dados válidos, gravar os dados, ou seja, é um detalhamento do processo nível 1. 1.1, 1.2, 1.3. Então, pode-se fazer, por exemplo, pode-se utilizar um diagrama desse para fazer uma demonstração ao usuário, para fazer uma validação, por exemplo, uma verificação e validação, apenas em nível 0. Nível 1 deixa para que faça essa comunicação com a sua equipe de desenvolvimento. Tá? Então, é apenas um modelo, essas caixinhas têm nome e a gente vai entrar aí no DFD, eu vou ensinar vocês a criar, sim, um diagrama de FD. Tá? Esse já é um... Vamos voltar aqui. Então, em nível de usuário, pessoal, a gente pode falar o seguinte, ó, eu tenho um diagrama de contexto, posso usar DFD sim em nível de usuário. Okay? Aí é uma questão de autonomia do time, quem julgar que é pertinente. Um outro diagrama já é pautado na linguagem, né, de modelagem, que é o ML, o diagrama de caso de uso, onde que nós temos aí o ator, que é o bonequinho, né, o boneco de palito, que a gente chama, né? E aí eu já falei isso na aula passada, e a cada elipse dessa é os casos de uso. Então você tem essas relações bem simples, né, de representar o uso do ator com os casos do sistema. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a atendente bilheteria, ela mantém cliente. Então, ela cadastra, altera, exclui, consulta. Algumas pessoas, às vezes, ocultam isso daqui. Eu até trouxe aqui. E depois explode num outro. Tá? Você pode fazer de forma implícita ou explícita, tá bom? Então, a gente vai aprender também isso aqui, a fazer um caso de uso, tá? Elaborar um diagrama de caso de uso a partir do mini cenário apresentado. Beleza? Isso aqui também nós vamos aprofundar em caso de uso. Aqui tem alguns modelos, apenas para demonstrar para vocês. Ainda em nível de usuário, a gente pode utilizar os diagramas de atividade e o diagrama... Eita! E aí nós podemos usar, em nível de usuário, diagrama de... Opa, eu errei. Desculpa, deixa eu copiar e colar. Consertar aqui em tempo real, tá? Vamos lá, diagrama de caso de uso, a gente usa. Diagrama de atividades. O diagrama de atividade é bem parecido, eu estava procurando aqui o BPMN, eu coloquei por último. É muito parecido com o BPMN, tá? Então aqui o diagrama de atividades, ele tem um fluxo de sequência por onde que o processo do domínio do negócio vai passar. Então você vai criando, né, um mapeamento dos processos da regra de negócio. E aí existe os elementos que você usa, o processo, o fluxo, o getter. Então nós vamos aprender também isso aqui, diagrama. Eu vou dar uma aula só de diagrama de atividades, uma só de diagrama de caso de uso, uma só de diagrama PPMN, uma só de diagrama de classe. Então nós vamos trabalhar especificamente cada um deles, tá? Então apenas estou demonstrando aqui. Então esses de atividade e o BPMN são diagramas em nível conceitual, ok? Onde que esses diagramas permitem que a gente aborde com o cliente, permite com que a gente possa estabelecer uma relação com o cliente para fazer esse alinhamento e esse refinamento, né, do entendimento da regra de negócio. Ok? Então, fiz a demonstração, tranquilo. Até aí tudo tranquilo. Então está aqui o diagrama. E vamos agora entrar na análise orientada a objeto.